Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, hoje nós vamos para a nossa terceira e última aula de ciências e hoje nós vamos, iniciar o nosso capítulo sobre contando o tempo, certo? Então, como vocês sabem, o tempo são os dias que se passam, os meses, os anos, não é isso? E quem nos ajuda a perceber isso, a observar isso? É o calendário, né? Então, o calendário tem os meses, tem o ano, tem os dias, não é? Então, esse calendário, surgiu agora, né? Mas antigamente, como vocês já sabem, a gente já comentou com vocês, antigamente os povos, eles usavam o quê? Para se orientar, para saber qual era o tempo, usava o sol, usava a lua, né? Então eles observavam isso, né, com a cultura deles, né, esse modo de interpretar, né, os dias. Fecha. Então, aqui nós temos o seguinte, né, que muito e muito tempo, né, era comum o nosso cotidiano, né, fazer outros questionamentos sobre a passagem do tempo, né? Então, como é que você vê o tempo para você? Como é que você conta a passagem do tempo para você? Como é que você conta? Será que, por exemplo, aniversário, a gente conta os dias para chegar no aniversário da gente, não é? Então, né, a gente percebe dos dias, né, os meses também que a gente conta para chegar, não é? Então, gente, como eu estava falando, antigamente, antes da invenção, né, que trouxe o calendário, trouxe vários benefícios para a gente, lógico, mas muito, muito, muito antes, né, os povos, eles contavam, né, o tempo o sol, observando a lua, né? Observando o decorrer do tempo, né? Então eles faziam o seguinte, olha só, deixa eu ler um pedacinho aqui para vocês, olha só. Olha como os movimentos dos corpos celestes, principalmente o Sol e a Lua, são constantes e regulares, né? E foram usados desde as primeiras civilizações para marcar a paisagem do tempo, né? Isso auxiliou, né, na sobrevivência de muitos povos, como, né, os povos eles usavam isso aí para saber, né, para preservação da época deles, como é que eles plantavam, como é que eles colhiam, né, como é que eles caçavam, certo? Então eles comemoravam também a festividade, a colheita, né? Então era esse jeito que eles faziam, tá bom? Então vamos continuar aqui, né? Olha só. Então, como eu estava falando, né? Contando o tempo, né? Então, nesse capítulo nós vamos estudar como é que o ser humano começou a contar o tempo, né? Ele observando o céu e os movimentos dos astros. E assim foi criado o calendário, né, de diferentes culturas, como a tia já começou a falar anteriormente, né? Então aqui vocês vão colocar, né, como a gente já falou sobre o calendário, que é na abertura da página do nosso capítulo, agora vocês vão escrever aqui conversa vem, tá? Vocês vão colocar o seguinte, como é que seria, né, se a gente não tivesse um calendário? Ou será que você, né, você conhece outro tipo de, de contar o tempo, né? Então resistem aí, tá bom? Aí aqui nós temos o seguinte, gente, olha, a necessidade de contar o tempo, né? Então, no passado, houve um momento em que os seres humanos deixaram de ser nômades, né, e começaram a se fixar em alguns lugares. O que é nômade? São aquelas pessoas que ficavam, não se mudavam, né? Aliás, não ficavam fixos no lugar, eles viviam se mudando, né? As pessoas nômades não tinham paradeiro, entendeu? Então, aí depois que eles começaram a fixar em alguns lugares, como não dispunham de mecanismo que auxiliassem na contagem do tempo, recorreu que os fenômenos naturais. Quais são esses fenômenos naturais? Por exemplo, né, eles observavam os astros, né, o movimento dos astros, né, seus movimentos e suas
as suas observações, tudo sobre os astros, né? E começavam a usar essas informações para a sobrevivência e realização de afazeres diários, né? Como eu já falou, plantar, colher, não é? Então, o Sol ele foi o primeiro corpo celeste que despertou o interesse do ser humano. Foi o Sol, né? Então, o Sol, eles começaram a se interessar, observaram, né, essa luminosidade, essa coisa linda, né, que é o Sol. Então, eles começaram a ter interesse, né? Despertaram interesse. Então, o Sol foi o primeiro corpo celeste que despertou o interesse do ser humano, né? Depois que foi a Lua, né? Que com seus movimentos cilíndricos, né? Possibilitou a medição do tempo entre as suas fases, né? Então, os movimentos da Lua, gente, eles são, a Lua é um corpo celeste, tá? Que orbita o planeta Terra e por isso é chamada de satélite natural da Terra. A Lua ela não tem luz própria, né? Pois é uma estrela geralmente aparece iluminada, né, no céu porque ela reflete a luz que recebe do Sol. Por isso que ela tem aquela claridade, a Lua, tá, gente? Aí aqui nós temos, né, a Lua faz um movimento de relação à Terra e ao Sol, que são a rotação, a revolução e a translação. A revolução é o movimento em que a Lua, esse movimento que a Lua, né, faz, esse movimento, esse movimento, né? E essa modificação, pronto, essa modificação que a Lua tem, as fases da Lua. Então, ela se chama revolução, tá, gente? Aqui nós temos, ó, os dias, né? Como é que acontece. E as fases da Lua, como eu estava falando para vocês, aqui nós temos ela, ó, lua crescente, lua cheia, lua minguante e lua nova. Aqui nós temos os movimentos realizados pela lua são contínuos e se repetem como regularidade. Dessa forma, a lua acompanha os movimentos da Terra e fica em diferentes posições em relação ao Sol. Isso faz com que a parte iluminada da lua seja vista de diferentes formas ou ao longo do seu ciclo, ou seja, de um ciclo lunar. Aqui nós temos as várias, né, mudanças, né, as várias fases da Lua, certo? Movimento da Terra. O movimento da Terra, gente, olha só. Aqui quando é dia e aqui quando é noite, vocês já sabem, né? Então, todos os outros corpos celestes estão com constante movimento. Os principais movimentos do planeta, rotação e translação. Rotação quer dizer o quê? Referente aos dias e às noites, a rotação, né? E a translação, referente aos meses e os anos, tá, gente? São responsáveis por alguns fenômenos naturais. Por meio desses movimentos acontecem eventos como a sucessão dos dias e das noites, né? E a contagem dos meses e dos anos, as mudanças das estações, que são que as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Vocês vão estudar daqui a pouco, tá? Então, rotação, gente, ele é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma ou em torno do seu próprio eixo, tá? Esses movimentos acontecem no sentido anti-horário e tem duração de 24 horas e 56 minutos e 4 segundos e 9 centésimos. Por isso, nem todo mundo diz isso, mas aí o que é que acontece? Nós fechamos em 24 horas, né? Então, o dia tem 24 horas. Mas, realmente, ele não tem. Mas todo mundo fala. E nós, né, falamos, nós conhecemos porque 24 horas, mas na duração de 23 horas e 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos, tá? O movimento da rotação, ele é responsável pelos dias e das noites, como a gente já falou, né? Conforme é realizado o movimento. Algumas áreas da Terra, elas recebem maior quantidade de raios solares, né? Caracterizando o dia, enquanto outros não recebem, que é caracterizando a noite. Né? Então, como vocês podem observar, na Terra eles não percebem o movimento dela, mas conseguem perceber que o Sol muda de posição, né? E quando ela muda de posição, tem um nomezinho que se chama aparente, né? Então, essa mudança se chama trajetória, né? Aparente. Aqui, ó.
tá vendo? Do Sol, e é explicada pela rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Aqui nós temos uma sugestão, né, de livro, tá? E aqui nós vamos falar sobre a translação. Olha só, translação, gente, é um movimento feito pela Terra juntamente com os demais planetas ao redor do Sol. Esse movimento é realizado em volta, né, levemente oval, né, convencionalmente é dito que a Terra leva 365 dias, ou seja, um ano para dar uma volta completa em torno do Sol. No entanto, o tempo real do planeta levar para dar essa volta é 365 dias, certo? E 5 horas e 48 minutos. Então, são 365 dias, 5 horas e 48 minutos. O que será que acontece com as horas que sobraram com o passar dos tempos, né? As 5 horas e os 48 minutos que sobraram se somam ao longo do ano e após 4 anos, né, é acrescentado ao calendário do dia para compensar esse ano, né? Então, esse dia, gente, se chama o ano bissexto, tá? Então, o ano bissexto, o dia a mais é computado no mês de fevereiro, quando passa a ter 29 dias, tá? Então, aqui você vai conversar com seus familiares e vai fazer essa pesquisa, tá bom? Vai escrever aí tudo direitinho, né? Se esse ano, se o mês de fevereiro é o ano bissexto, eles vão dizer, né? Se a pessoa nasceu no dia 29, ela só faz aniversário de 4 anos, né? Aí tem tudo um levantamento que você vai fazer com seus familiares, tá bom? Nós temos aqui agora as estações do ano, né? As estações que eu já falei para vocês, que são quais? As estações climáticas que resultam também na inclinação do eixo da Terra. Essa é em relação ao Sol, né? Como a tia já falou anteriormente, tá? Então aqui nós temos, olha só, os períodos, né? Que vocês vão ler bem direitinho, tem os períodos, né? Tem tudo, olha aqui, ó, outono, verão, inverno, primavera, certo? Então, isso acontece porque o eixo da rotação, né, de rotação da Terra, ela está inclinado em relação ao eixo, a sua trajetória ao redor do Sol. Assim, conforme a posição da Terra, no movimento de translação, suas regiões, recebem luz e calor em diferentes formas, tá? Então, em determinado período do ano, a luz solar, ela incide a maior intensidade em um hemisfério e o menor intensidade no outro hemisfério, né? Então, esse fenômeno é chamado de solstício, né? Solstício. E marca o início do verão e do inverno. Em outro momento do ano, o Sol ilumina igualmente os dois hemisférios, e o dia e a noite têm a mesma duração, sendo 12 horas cada. Esse movimento marca o início da primavera e do outono, e são chamados de equinócio, né? Então, aqui, como vocês podem ver, cada um tem um nome, né, que se refere ao que acontece nesse período, nessa região, tá? Agora eu vou passar para a próxima página, que é a continuação do nosso conteúdo. Aqui é uma experiência que vocês vão ler e depois vão fazer em casa, tá bom? Se possível. Aí aqui, gente, nós temos todo, olha, o que vai ser marcado, tá? Lá aqui tem um tabuleiro lá no material de apoio, na página 27, falando sobre as estações do ano. Aqui nós temos a continuação, né, sobre a contagem do tempo. Aqui nós vamos entrar, gente, em outros calendários, né, em calendários de outra época, de outros povos, tá bom? Então aqui nós temos, olha só, o calendário lunar, que ele se refere à pintura rupestre, representando o ciclo lunar. Nós já estudamos isso aqui. Esse daqui era na época bem distante mesmo, na passada, na época dos homens das cavernas, né? Que a gente dizia que os homens da caverna, eles deixavam essa marca nas artes rupestres, tá, gente? Então, o calendário lunar, ela tem referência ao ciclo da Lua.
como ela tem 4 fases e cada uma delas tem um período aproximadamente de 7 dias, foram criados meses com base nessa periodicidade. Esse evento astronômico foi uma referência para os povos do passado marcarem a paisagem no tempo, né? Então, acredita-se que há mais de 5.000 anos, os sumérios, né, que são os povos da Mesopotâmia, elas já tinham inventado o calendário com base no ciclo lunar, que era composto de 12 meses lunares, com 29 dias e 30 dias, 29 ou 30 dias, somando, né? Somando 354 dias no ano, em cada mês. Começando também na lua nova, certo? Aqui nós temos o calendário islâmico. Esse calendário islâmico, gente, lunar, pode ser chamado também pelo nome de Égira. Nesse calendário há 354 dias, ou 355 dias, dividido em 12 meses, com 29 ou 30 dias, certo? Aqui, e tem também, gente, os muçulmanos, né, ortodoxos. Eles celebram datas religiosas e festivas de acordo com o calendário islâmico. Entre eles, o mês do Ramadã, né, que é o Ano Novo Islâmico, né? Nós temos o Ano Novo lá, eles chamam de Ramadã, certo? Aqui, gente, nós temos o calendário solar. O calendário solar, esse calendário, ele se baseia no ciclo do Sol, ou seja, o período de 365 dias. O calendário solar, ele foi criado pelos egípcios, né? Ele foi um dos mais difíceis de ser estudado. Esse calendário ele tinha 365 dias, dividido em 12 meses, sendo cada mês composto de 30 dias. Ao final do ano, né, mais 5 dias eram acrescentados, por isso não havia o ano bissexto. As estações do ano eram somente 3 e eram denominadas inundação, inverno e verão. Aqui nós temos o calendário juliano, né? O calendário juliano ele é solar e foi proposto por Sostígenes, que é o astrônomo de Alexandria, e implementou, né, por Júlio César em 45 a.C. Ele foi usado pelas igrejas por países cristãos, né, até o século XVI, tá, gente? Esse calendário ele foi criado porque as festas em comemoração às flores aconteceu no inverno. Era o primeiro mês do ano, né? Então, eles fizeram esse calendário, né? E surgiu também, né, ao imperador, né, Júlio César, que os meses, né, januários e fetembuários, que a gente entende como janeiro e fevereiro, né, fossem os primeiros do mês, né, que criassem os meses unodecembres e dezembres, né, que para serem os últimos meses, né? Então esse calendário ainda é usado por algumas igrejas ortodoxas, entre elas a igreja russa, né? Em comparação ao calendário gregoriano, ele tem 13 dias atrás, né? Então aqui nós temos o calendário gregoriano. O calendário gregoriano ele foi criado pelo Papa Gregório no ano 8, né? Que é aí em fevereiro, né? De 1582. No entanto, o marco iniciou o nascimento de Cristo, Jesus Cristo, né? Então, marco, esse é o início do nascimento de Jesus Cristo. Então, esse calendário ele é usado pela maioria dos países, inclusive pelo Brasil, e foi adaptado para que coincidisse com o ano solar, ou seja, com o tempo de translação da Terra ao redor do Sol, que tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Agora, gente, nós vamos para o calendário lunisolar. O lunisolar é baseado no ciclo do Sol, né? Enquanto o ciclo da Lua, que é o lunar. A seguir,
São apresentados alguns exemplos de calendário lunisolares, né, que é o Sol e a Lua. Por exemplo, calendário chinês, né? O calendário chinês é um dos calendários lunisolar, né? Lunisolar, ou seja, combinando o ciclo solar com o ciclo lunar, sendo considerado o registro cronológico mais antigo da história. Olha só que lindo, né? Aí tem mais aqui falando sobre cada um deles, certo? Aqui nós temos uma atividade que eu vou dizer para vocês e vocês vão escrever, por quê? Porque a minha atividade aqui ela não está liberada para digitar. Então eu vou ditar e vocês vão, né, tentar copiar, tentar escrever ou corrigir quem já fez, tá bom? Então a primeira questão fala o seguinte: quais são as fases da Lua? Né? E lista na ordem que acontece. Então, vem crescente, cheia, minguante e nova. Aí na letra B, por que não é possível observar a fase nova da Lua aqui na Terra? Né? Porque nessa fase a Lua está na mesma direção do Sol. E sua fase voltada para a Terra não está iluminada. Tá? Aqui nós temos na segunda questão, a tia já colocou, aqui já estava habilitado. Então, vai ficar o seguinte: a Lua é um satélite natural da Terra. Por não ser uma estrela, ela não tem luz própria. E a luz que vemos nela é o reflexo do Sol. Dependendo da posição da Lua em relação à Terra e ao Sol, é possível ver a Lua em fases diferentes. Aqui nós temos os dias que ele foi pedido para marcar, né? Que é o calendário que nós temos aí para marcar as mudanças da Lua, ao lado de cada fase do desenho, né? Então aqui nós temos, ó, número 2, número 10, número 17 e número 23. 2, 10, 17 e 23, certo? Aí aqui tem cada um o que acontece, tá bom? Agora vamos para a página 149, última do nosso livro. Aqui é para você colocar as estações do ano, né? Estação climática. É outono, verão, inverno e primavera, certo? Aqui, quais são as estações do ano, né? Então, são primavera, verão, outono e inverno, certo? Na letra B, nós temos o seguinte, aqui na letra B, nós temos aqui, ó, considerando o hemisfério sul, em que momento do ano eles ocorrem, indique corretamente na imagem. Então, como é que é indicado? Né? Tá aqui, né? Aqui nós temos no nosso livro, certo? Agora nós temos aqui na letra C, né? Letra C a imagem também mostra os movimentos da ocorrência das estações do ano. Quais são eles, né? Então, as estações do ano, eles resultam no movimento de translação da Terra ao redor do Sol e da inclinação ao eixo da Terra em relação à sua rota em torno do Sol, né? Então, a resposta já vou repetir novamente, tá bom? Então, as estações do ano resultam no movimento chamado translação na Terra, da Terra, ao redor do Sol e da inclinação do eixo da Terra em relação à sua rota em torno do Sol. Certo, gente? Então, nós finalizamos o nosso conteúdo de ciências, né, do livro 4. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, do nosso ano, né, que nós finalizamos hoje com a atividade de ciências, né? Então, espero que vocês consigam, né, passar, eu espero que vocês consigam, né, ter tudo que desejam, tá? Eu quero que vocês sejam muito felizes, né, que vocês tenham, né, a vida inteira pela frente com muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita compreensão, muita paciência, tá? E todos os seus sonhos realizados, tá bom? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, boas festas, tá?
tá? Um feliz ano para todos nós, tá bom? Beijo na família, no coração, um abraço, sintam-se abraçados e beijados, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.